Irmãos, vamos vir todos aqui na frente, rapidinho aqui, nós vamos só orar pelos pedidos aqui, aí já vai passar a palavra do nosso presidente, da ministrando a palavra. Vamos fazer um círculo aqui em volta, nós vamos aproximar, mais perto, agora. Salmo 61, na Bíblia, fala assim: ó Deus, ouve o meu clamor, né? E atende a minha oração. Nós agora juntos aqui, unidos numa só fé, nós vamos estar orando sobre esse saúde. Aqui é só uma referência, porque nós estamos aqui, mas Deus sabe, visitou o coração de cada um, falou com cada um que colocou aqui, Deus colocou no coração dele e falou: a tua fé vai realizar aquilo que você está falando. E ele está realizando a vida de cada um. Nós cremos nesse momento, nós profetizamos a tua igreja, profetizamos todos esses elementos. Senhor, que cada um colocou aqui seja realizado, confirmado pelo Senhor, meu Pai, porque nós unimos a nossa fé no Deus que tudo pode, o Deus Pai da unidade, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso intercessor, que está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por ele. Cada domingo, cada prova, Senhor, o Senhor vai confirmando para a glória do Senhor, meu Pai. Nós, embora vivemos na carne, nós não lutamos mediante a carne. As armas da nossa milícia é poderosa em Deus. Ela destrói toda a fortaleza, anula todo o sofismo e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E neste momento nós profetizamos tudo aquilo que não provém do Senhor, caia por terra. Seja a enfermidade, o Senhor leva a cura. Seja a desemprego, leva o emprego. Seja a lágrima, o Senhor leva a visão. O Senhor leva a escada, conforme a fé, cada um, porque o Senhor é poderoso para fazer bem mais do que o que foi imaginado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, Espírito Santo de Deus, explicando agora através da palavra, trazendo em nossos corações, Pai, e nós baseamos diante do Senhor para ouvir a tua palavra, que o Senhor vem encher o nosso coração com a tua palavra, que é a verdade, a tua palavra que liberta, a tua palavra que cura, em nome do Senhor. Amém e amém. Meu querido, boa noite, graça e paz. Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo complete a boa obra do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo 22. Nós faremos a leitura da palavra do Senhor entre os versículos 13 a 19. Gênesis, capítulo 22, versículos 13
a 19. Se você puder, por favor, se colocar em pé, em atitude de respeito à palavra de Deus, eu lhe agradeço. Versículo 13, que a palavra de Deus nos fala. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor, o Senhor proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por você ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias que cobrem o mar. Sua descendência conquistará as cidades que lhes forem e sobrevierem os seus inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, aonde passou ele a viver. Podemos nos sentar? Nós vamos, nesta noite, no tempo que temos, aprender um pouco mais a respeito de fé. Esse tem sido o nosso tema, que temos estudado para o crescimento e desenvolvimento da nossa vida cristã. Eu queria dizer para você uma coisa que o Espírito Santo assim falou claramente no meu coração. Ele me disse que eu não estou ministrando apenas para irmãos. Eu estou ministrando para pessoas que multiplicarão a palavra do Senhor. Se o Espírito Santo não tivesse dito isso para mim, eu não falaria para você. Porque grande responsabilidade é falar da palavra do Senhor. Tiago fala em seu livro que aqueles que ensinam, que ministram a palavra do Senhor, eles serão cobrados de uma forma diferente. A palavra de Deus fala isso. E eu queria dizer para você que a casa de oração, que é o lugar que nós estamos, a casa de oração é lugar de alimento. A palavra de Deus fala que só existe uma forma de nós desenvolvermos a nossa fé, que é conhecendo a palavra de Deus. Não é a lendo como um livro qualquer, de uma forma qualquer, mas é conhecendo profundamente a palavra de Deus que nós desenvolvemos a nossa fé. A Bíblia também nos ensina que a oração e o jejum são movimentos de prática de fé. Se a palavra de Deus vem até o nosso coração, ministra o nosso coração, ensina o nosso coração, prepara o nosso coração, capacita o nosso coração, nós, em oração e muitas vezes em jejum, praticamos a nossa fé. Nós nos aproximamos de Deus através das ferramentas que Ele mesmo nos deu para desenvolvermos a nossa fé. O mundo, muitas vezes, dentro das quatro paredes da igreja e fora das quatro paredes da igreja, está pedindo socorro para nós que um dia entregamos a nossa vida ao Senhor. Às vezes as pessoas nem percebem que estão pedindo socorro, mas estão perdidas,
estão necessitadas, estão carentes para preencherem um vazio que elas mesmas não conseguem explicar que têm e sofrem por isso. Isso tudo que eu digo para você, e para mim, em primeiro lugar, na verdade é uma forma de sinalizar e conscientizar a cada um de nós daquilo que nós somos. Nós não fomos chamados apenas para ouvir. Nós fomos chamados para ouvir e multiplicar. Então eu clamo ao Espírito Santo, que o Espírito Santo incomode o meu coração, incomode o teu coração todas as manhãs para essa consciência de multiplicação. O Evangelho, ele é um multiplicador. E eu tenho certeza que se você pedir, o Espírito Santo dará a você pelo menos uma vida para que você ministre. Eu tenho certeza disso. Então nós estamos num tempo onde a multiplicação se faz ainda mais necessária. E para que isso aconteça, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para não sermos enganados por aquilo que não provém da palavra dele, e exercitarmos a nossa fé através da prática da oração e do jejum. Uma vida que cresce diante da face de Deus não é aquela que se senta no banco de uma igreja, mas é aquela que se aproxima de Deus por aquilo que Ele é, aprendendo a palavra de Deus e desenvolvendo aquilo que aprende através da sua própria vida. Então esse, meu querido, é o teu caso, é o meu caso. Nós não precisamos, respeitosamente eu falo isso, nós não precisamos de título para isso. Nós não precisamos de função para isso. Eu sei, porque a Bíblia me ensina e te ensina, que existem chamados específicos, presbíteros, diáconos, pastores, mestres, profetas, mas para fazer isso que eu estou te falando, não. Colocar-se à disposição do reino para multiplicá-lo, não é preciso função. Pense sobre isso. Eu desafio você a clamar ao Espírito Santo. Senhor, me dá um nome. Um nome. Aproxima essa pessoa de mim. E me aproxima de Ti, para que eu possa ministrar o que o Senhor me dá. Amém? Nós aprendemos na semana retrasada o que significa fé do tamanho de um grão de mostarda. Nós fomos para a Bíblia e verificamos que Jesus assim disse a seus discípulos, porque o grão de mostarda, quando ele é jogado no solo, para que ele germine, ele precisa vencer várias intempéries, vários problemas do solo que ele foi jogado. E esse problema está diretamente relacionado às rochas, como foi dito a vocês, porque o solo da Galileia, ele é rochoso. Então Jesus disse assim, olha, a tua fé, meu discípulo, ela precisa ser pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Uma fé persistente, consistente, uma fé inabalável, para que você possa vencer os problemas da tua vida, ir em direção à luz que sou eu e me servir. Só que tem um detalhe: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai do lugar, e ele sairá. Ou seja, Jesus falou, se assim a sua fé for, você terá autoridade para fazer em meu nome aquilo que parece impossível. Foi isso que Jesus quis dizer. Nesta noite, nós vamos aprender um pouquinho mais, olhando para a palavra de Deus, a como exercitar os músculos da nossa fé. A
devemos nos comportar diante da nossa vida para que aquilo que Deus está proporcionando a nós surta através de nós o resultado esperado para a nossa vida com relação a Deus. Você pode pensar assim: eu não tenho chamado de mestre, eu não tenho chamado de pastor, nem de presbítero. Eu queria falar para você que isso é outra coisa e outro departamento. Porque a fé, meu querido, ela capacita você. A fé te chama para fazer algo de especial para o teu Deus. A fé te posiciona na vida que você tem, transformando a tua vida, se necessário for, para que Deus use a sua vida. E você seja a cada dia um filho, como eu também, mais útil e mais perseverante diante da presença dele. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que o nosso Deus, Ele é um Deus de alianças. A Bíblia está repleta de alianças que Deus fez com alguns servos dele. Não existe aqui um acordo entre os estudiosos da Bíblia da quantidade de alianças que nós encontramos na palavra de Deus, descritas na palavra. Alguns dizem que são 6 alianças, outros dizem que são 8, 9 alianças. Mas fato é que quando Deus trava aliança com alguém, Ele trava um acordo, Ele trava um pacto, que Ele jamais quebra. Eu achei interessante mostrar para você, porque estudando, me apareceu esse símbolo aqui. Eu não gosto de matemática, eu prefiro história, geografia, nunca fui muito bom de matemática. Mas para quem entende um pouco de matemática, sabe que esse símbolo aqui, ele significa infinito. Infinito. Se nós cortarmos esse símbolo no meio, ele fica parecendo 2 alianças. Cida tem a sua aliança com o presbítero Aguinaldo. Eles são casados, eles têm uma aliança. Eu sou casado com a Yolanda, Jair com a sua esposa. Nós temos a nossa aliança. Uma aliança para toda a vida. Esse é o tipo de aliança que Deus aprova. Essa é a família que Deus aprova. Eu tenho a aliança com a minha esposa, essa aliança é incorruptível, dela nós geramos filho, que é o nosso tesouro, fruto dessa aliança. Quando Deus olha para a vida do servo Abraão, Ele olha para o coração de Abraão, e Ele vê um coração disposto a servi-lo. E aos 75 anos, diz a Bíblia, o nosso Deus faz o seu primeiro contato com o servo Abraão. E determina a Abraão uma ordem para que ele saia da sua terra e da sua parentela, e deixe tudo o que ele deveria deixar e leve tudo o que ele deveria levar. Abraão já era um homem capacitado financeiramente, tinha animais, tinha servos, tinha servas, e sem questionar, Abraão obedece a Deus e sai da sua terra para um lugar que ele não sabia para onde ele iria. Dentro desse conceito, a palavra de Deus nos diz que Deus estabeleceu um pacto com Abraão. Abraão saiu e foi em direção de uma terra que ele não conhecia. A essa aliança, os estudiosos da Bíblia a chamam de aliança abraâmica, a aliança de Deus com o seu servo Abraão. Nesta noite, nós vamos, através da palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, tentarmos retirar desse posicionamento de Abraão 3 lições para a nossa vida. Lições que, se nós colocarmos as mesmas em prática, nós estaremos exercitando os músculos da nossa fé. Não é algo simples. Não é algo para ser
sinceridade, sentado no banco de uma igreja. Como eu lhe falei, a igreja é alimento. A igreja te prepara. A igreja me prepara para que nós sejamos usados por Deus, dentro dela e fora dela. Primeira grande lição que nós encontramos com esse posicionamento de Abraão: Deus se move com aquele que se move. Deus se move com aquele que se move. O servo Abraão já era um homem de 75 anos de idade, quando o Senhor o chamou para uma grande obra. A ordem de Deus foi para que Abraão saísse da sua terra e fosse para um lugar onde Deus iria lhe mostrar. E através disso, ele seria o pai de uma grande nação. Abraão, como eu disse, tinha servos, servas, animais, bens. Ele tudo pegou, deixou seu pai Terá e seus dois outros irmãos. Terá era pai de Abraão, e Abraão tinha mais 2 irmãos. Deixou a sua terra, deixou a sua parentela, pegou aquilo que era seu e saiu em direção de um lugar que Deus iria lhe mostrar. Durante literalmente 100 anos, Abraão se moveu sem ver para onde ia e movido pela expectativa e pela esperança de um Deus que havia prometido a ele. Porque a Bíblia diz que Abraão faleceu com 175 anos de idade. E quando Deus o chamou, ele tinha 75. Durante 100 anos, Abraão viveu dentro do sobrenatural de Deus. Abraão se movia, Deus ordenava e se movia junto com ele. A primeira grande lição para o exercício dos músculos da nossa fé: não fique parado diante daquilo que Deus te dá. Não seja inepto. Não seja covarde. Se Deus tem te dado, se Deus tem movido e ensinado a tua vida, mova-se, porque Deus se movimentará com você. Se Deus tem te colocado uma obra, se Deus tem incomodado o teu coração, se Deus tem colocado para você responsabilidades, como servo que somos, se mova, porque Deus se moverá com você. Quantos de nós passamos uma vida toda esperando que Deus se mova? Quantos de nós, dentro de uma igreja, sentados ficamos esperando Deus mover? Mas a vida de Abraão, e não apenas a vida de Abraão, mas a vida de muitos servos e servas relatados na Bíblia, mostram o contrário. As pessoas se moviam na dependência de Deus, e Deus se movia junto com elas. Quantos de nós queremos a bênção do Senhor sem nos movermos? Quantos de nós nos enganamos pensando que o primeiro passo, por muitas vezes, Jair, na maioria das vezes, tem que ser dado por nós? Porque aquilo que compete a Deus, Ele jamais fará. Então grave no teu coração: Deus se move com
aquele que se move. Deus faz e realiza com aquele que tem o coração disposto a ser movido pela sua presença, agradando-o e desafiando a sua própria vida às vezes. Veja então que a igreja, ela é alimento. A igreja é local de preparação. Mas o movimento parte de nós, porque o dono da igreja se moverá conosco. Glória a Deus. Segundo grande ensinamento. Eu até anotei aqui uma coisa interessantíssima. Pelo fato de Abraão ter se movido, Abraão conquistou um legado. O que é um legado? É aquilo que se deixa como exemplo. Abraão alcançou as promessas de Deus. Abraão se tornou patriarca de Israel, o povo definido como a menina dos olhos de Deus. Abraão foi conhecido e é conhecido até os dias de hoje como o pai da fé. Abraão viu nascer em sua velhice o filho da promessa, Isaque, como fruto da sua obediência. Abraão, depois da morte de Sara, casou-se novamente com Quetura, é o nome da segunda esposa de Abraão, e Abraão teve mais 6 filhos. Segundo ensinamento que encontramos na vida de Abraão, precisamos aprender a fixar nossos olhos no que não vemos e não naquilo que não temos. Eu vou repetir. Precisamos aprender a fixar nossos olhos no que não vemos e não naquilo que não temos. A palavra de Deus fala para mim e para você que da boca sai bênção e maldição. Bênção e maldição. Quantas vezes nós reclamamos por aquilo que não temos? Quantas vezes murmuramos por coisas que esperamos? Mas a fé nos ensina a fixar os nossos olhos naquilo que nós não vemos, mas esperamos, porque confiamos no Deus que um dia entregamos a nossa vida. Quando o nosso olhar diante de Deus começa a ter essa visão, eu te garanto, os princípios de fidelidade da nossa vida, Aguinaldo, mudam. Porque eu tiro os olhos daquilo que eu não tenho e volto o meu olhar para a definição de Hebreus. Ou seja, eu olho para aquilo que está no sobrenatural de Deus. A nossa vida, amigo, será sempre uma luta constante de perseverança e de obediência que gera a fidelidade da nossa vida para com Deus. Nós sempre estaremos em busca da bênção, seja ela qual for, seja a bênção emocional, física, familiar. Nós sempre estaremos atrás da bênção. Porém, a palavra de Deus me ensina que essa expectativa tem que estar focada não naquilo que eu ainda não recebi, mas naquilo que eu confio, Senhor, que vou receber pela fé, pela fidelidade, meu Deus.
falar uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade de entender, que é a fidelidade a Deus. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Existem pessoas que têm dificuldade de entender a fidelidade. Agora, quem não tem o princípio de fidelidade para com Deus, jamais terá o princípio, pastor Osmar, de responsabilidade para com Deus. Eu posso conhecer um pouco a Bíblia, eu não sei muito. Eu posso até falar mais ou menos bem, para tocar o teu coração, se o Espírito Santo me ajudar. Mas, meu querido, se aquilo que eu estiver fazendo aqui não tiver fundamentado com uma vida de fidelidade a Deus, naquilo que eu faço, eu vou ser cobrado diante de Deus. A responsabilidade é minha, é sua. Por isso é que a palavra do Senhor nos ensina que é a verdade da palavra de Deus que quebra o jugo da nossa vida. Se você tem dificuldade com relação a algum aspecto de fidelidade a Deus, seja emocional, familiar, financeira, meu querido, aprenda a Bíblia, se debruce diante dela, entregue a sua vida para o Espírito Santo, porque a fidelidade de Deus não falha. Glória a Deus. Não é isso, Branco? A fidelidade de Deus não falha. Eu não quero aqui, nem estou aqui para isso. Mas se você tem dificuldade, eu não te conheço, no aspecto financeiro da sua vida, jamais você conseguirá ter responsabilidade diante dos valores de Deus, se você não for fiel no pouco. Fidelidade de coração, Marcos. Fidelidade naquilo que eu aprendo, fidelidade com a minha esposa, fidelidade diante da minha palavra, diante do ministério, fidelidade, Jair, diante do chamado, fidelidade diante do problema, fidelidade diante da vitória, porque Deus é Deus. Glória a Deus. Fidelidade. As pessoas complicam, elas querem dar as suas próprias respostas, quando a resposta está aqui. Ela está aqui. O segredo do sucesso do homem está aqui. Depender de Deus na ação, com Deus à frente, é o segredo do sucesso. Fidelidade a Deus. Olhar para aquilo que eu não vejo e não reclamar daquilo que eu não tenho. Deus proverá. Terceiro ensinamento: exercendo com fidelidade nossa fé, Deus pode mudar nossa história. Exercendo com fidelidade nossa fé, Deus pode mudar a nossa história. Você crê? Abraão viveu pelos caminhos da sua vida, a partir dos 75 anos, caminhando e vivendo muitas coisas que ele nem sabia. Em Gênesis 12, nós lemos a respeito do chamado de Abraão. Em Gênesis 17, 24 anos depois, Abraão já tinha 99 anos, Deus volta a falar com Abraão. E Deus testifica o seu chamado,
E Deus muda o seu nome de Abrão para Abraão. Jair, veja como Deus é. Para nós, o nome de Abraão, no português, mudou em apenas uma letra. Abrão para Abraão. No hebraico, essa única letra acrescentada no nome de Abraão, agora Abraão, significa sopro. Com 99 anos, Deus soprou sobre a vida de Abraão a coragem para a testificação do seu chamado, soprou sobre a sua vida capacidade humana de virilidade para gerar um filho em Sara e testificou ele como pai de muitas nações. 24 anos depois, Deus testifica, Deus promete e cumpre. Quando Deus sela o pacto, Ele faz. Quando eu e você entregamos a vida a Jesus Cristo, nós selamos com Ele uma aliança. Uma aliança inquebrável. Porém, a nossa vida tem que ser conduzida em fé, de fé em fé, de fidelidade em fidelidade, todos os dias para agradar o seu coração. Essa aliança é inquebrável. Nós podemos, com o nosso pecado, nos afastar dele, mas ele nunca sairá do lugar. Hoje, nos dias de hoje, o sopro de Deus também vem com o Espírito Santo. Nós clamamos pela presença do Espírito Santo. Nós queremos ser batizados pelo Espírito Santo. Nós queremos ter os dons do Espírito Santo. Nós muitas vezes não compreendemos muito bem e precisamos compreender os frutos do Espírito Santo. Porque os frutos do Espírito Santo são o sopro do Espírito Santo na vida daquele que verdadeiramente serve ao Senhor. Porém, Deus quer nos levar para uma capacidade de relacionamento com Ele que traga mudanças sobre a nossa vida. Ele quer fazer isso. Ele deseja fazer isso todos os dias. Ele quer que nós possamos ir mais fundo e mais fundo e mais fundo na presença dEle, desenvolvendo a nossa capacidade de fé e exercendo aquela fé do tamanho de um grão de mostarda. Você pode pensar assim: Laí, os dias são difíceis. Não existe nesse livro, aqui, nenhum período de facilidade. Toda a Bíblia foi escrita em períodos de guerra, de luta e de batalha. Todas as histórias contadas aqui estão contadas no meio de provações e de problemas. Mas nesse livro aqui, nós encontramos o real desfecho da história daquele que caminha com Deus e daquele cujo nome é mudado por Deus, que é a vitória de Deus para a vida daqueles que creem nele. Amém. Deus quer exercitar os nossos costumes de fé. Deus quer que nós nos movamos para que Ele mova junto conosco. Deus quer que nós fixemos o nosso olhar naquilo que nós não vemos e não naquilo que nós não temos. E Deus realmente, eu creio, você crê? Deus realmente quer, se nós vivermos com fidelidade, mudar a nossa história. Porque Ele tem poder para isso. Só Ele tem. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, Epístola de 1 Pedro,
nós leremos entre os versículos 3 a 9. Primeira Epístola de Pedro, os versículos 3 a 9 do capítulo 1. Nós estamos terminando. Você pode se colocar de pé, por favor? Pedro foi um dos discípulos, não apenas o único, tá? Mas um dos discípulos com a personalidade mais problemática dos 12. Pedrão era estourado pra caramba. Só que quando ele escreve as epístolas, Marcos, a gente percebe que Deus tinha trabalhado e mudado a vida dele de uma forma muito clara. Olha o que ele escreve, 1 Pedro, a partir do capítulo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou se perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa é do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Essa fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem, agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, que é a salvação das suas almas. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é a verdade. Nós não somos merecedores dela, mas o teu Espírito Santo nos ajuda, Senhor. Nós a temos, ela é a nossa revelação, ela é nosso guia, ela é a tua palavra. Obrigado, Senhor. Senhor, nós temos aprendido o que significa ter fé, o que significa, Senhor, exercitar a fé, o que significa, Senhor, olhar com os olhos humanos, através da unção do teu Espírito Santo, aquilo que é sobrenatural para nós. E se nós tivermos fé, nós agarraremos firme na tua mão, Senhor, e caminharemos contigo até alcançar. Senhor, alimenta a vida dos meus irmãos com a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, traga renovo, refrigério, força, entendimento, alegria, postura, poder, autoridade diante da tua graça. Que os meus irmãos saiam aqui, Senhor, daqui, pela oração e pela ministração da tua palavra, revigorados na tua presença, para serem usados pelo Senhor. Abençoa, Senhor, os lares aqui representados. Alcança o coração daqueles que não foram alcançados. Refrigera a alma do aflito. Senhor, em nome de Jesus, incapacita a nossa vida. Nós cremos em Ti. Estudaremos, estaremos, Senhor, atentos à tua palavra, para que o Senhor ministre ao nosso coração. Ajuda a nossa vida, Senhor. E muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E pela fé, Senhor, nós agradecemos por aquilo que ainda o Senhor fará para cada um de nós, conforme o propósito do teu coração. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.
professor Heródoto, que ele não for ensinar hoje ou a sua terra, no seu coração, amém? Que Deus estará operando através do servo, Senhor, que oramos por esse. Pai amado, mais comentes em Jesus, que aqui estamos, ó Pai amado, diante do Senhor, essa alma maravilhosa, esse culto de oração. Sim, Deus. Oh Deus, abençoa cada um nessa noite, Pai amado, nas ofertas, ó Pai amado. Oh Pai, do dízimo, Senhor Jesus, Sim. o Senhor não venha deixar faltar nada, Senhor Jesus, na dispensa de casa, Senhor. Oh, que abre as portas, Senhor Jesus, do trabalho, aqueles que estão desempregados. Pessoas do empresário, Pai amado, abençoa os funcionários, Pai amado, que tudo, Senhor Jesus, não venha faltar na sua vida, no seu dia a dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, outra vez. Irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu não sei se todos estão sabendo, minha filha está internada no Alto. Ela está no UTI. Desde sexta-feira. Ela está internada. Para quem vê ela, irmãos, ela não tem nada. Eu creio que ela, diante de Deus, ela não tem nada. E isso tem que ficar com ela, foi revelado sexta-feira. Ela foi um dentista. Restaurar um dente, trocar, né? E ali a hora que a dentista foi restaurar, começou a jorrar sangue. Sangue e nada estancava aquele sangue. Aí a dentista pegou e falou para ela assim, gente, você tem que procurar um médico. Não pode ficar assim. Aí ela foi na emergência do Alto, chegando ali, eles internaram ela na hora. E de sexta-feira até domingo, irmão, foi uma batalha. E está sendo uma batalha ainda pela vida dela. E do bebê que ela está grávida. Então, exames, mais exames fazendo, do Covid, chikungunya, todos esses exames que está vendo, ela fez. Aí, por último, ela fez o exame da coluna, tirou o líquido no domingo. E aí, ontem saiu o resultado. Graças a Deus, é assim, o médico suspeitava de uma coisa e era realmente aquilo. Mas não descartava de outros, né? Porque a gente estava com medo. E ontem saiu o exame e foi diagnosticado que ela está com púrpura. É uma doença rara, não sei se o irmão conhece. Chama púrpura. É tratada, mas ela está com as plaquetas muito baixas. Em relação assim, a 150 mil, ela estava com 1.000 quando ela internou. Mas graças a Deus, Deus está assim, eu falo assim, que é um dia após dia. Esse que o irmão pegou desde da semana passada, a fé, irmão, obrigada. Eu estou me exercitando, irmão, na tua palavra. Essa tua palavra está me fortalecendo. Glória. Me lidar com esse problema com a minha filha. Que tá passando. Nós estamos passando, eu e o Jair. Mas eu creio que Deus tem planos na vida da minha filha. Eu creio. E Deus tem falado com ela na madrugada. Deus tem falado comigo, o pastor Osmar sempre falou que a oração de madrugada tem efeito. E realmente, irmãos, tem efeito. E Deus tem falado. Deus falou com ela na madrugada. Filha, não se preocupa com os números do teu exame. Se preocupa com os sinais. E no domingo, irmão, a hora que ela levantou
olhado. Aí ela foi olhar, a gengiva dela está sequinha, não tem sangue nenhum. Então ali eu creio que já é Deus agindo na vida dela, né? E ela está na UTI, ela não pode andar, ela tem que ficar deitada, porque ela não pode machucar, não pode ter nenhum ferimento. E os medicamentos são muito caros, devido ao feriado, eles fizeram pedido hoje desse medicamento, porque aqui em Rio Preto não tem, vai chegar amanhã, e amanhã eles vão entrar com essa medicação. É uma medicação muito forte, mas o médico chamou meu gênero, e a prioridade é a vida da minha filha. Mas eu creio que Deus vai estar no controle, olhando pelo bebê dela. E eu creio, irmãos. Por isso eu quero pedir para vocês me ajudar em oração, pedindo pela minha filha. Mas eu creio que Deus já deu a vitória para ela. Eu estou me espelhando, irmão Lair, nesse grãozinho de mostarda. Nesse grãozinho de mostarda, a minha fé. Oração. O presbítero Minaldo, fazendo um favor, vem fazer essa oração. Ô Jair, fazendo um favor, vem aqui junto também. Já está orando. Glória a Deus. Estende as mãos. Unimos a nossa fé agora. Glória. Estenda a sua mão. Exerça a sua fé. A fé que o irmão Olair está nos ensinando. Senhor Deus, ó Pai, ó Deus, aqui estamos teus servos. Ó Deus, ó Pai, ela está exercitando a sua fé. E ela crê no Deus do impossível, no Deus do milagre, no Deus que está agora entrando ali no leito daquele hospital, está levando a cura para a sua filha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós profetizamos a cura. Em nome de Jesus. Senhor Deus, que a fé da tua serva e do teu servo, Pai amado, possa alcançar agora, Senhor Deus, este milagre, esta cura, porque nós cremos no Deus do impossível. Às vezes para os médicos, Senhor, ó Deus, se torna, ó Deus, difícil, mas para o Senhor tudo é possível. Por isso, ó Deus, unimos agora a nossa fé com o teu filho, com a tua serva, em nome de Jesus, a cura sobre a filha dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Está subindo, hein? Fez eu não. Irmãos, ela vai precisar de doadores, de cada as plaquetas dela estão abaixo, as plaquetas que ela vai precisar. É lá no Hemocentro. Não é no Hemocentro, lá em cima, perto da Hemocentro. E ela chama Geisa Daniela Dambi. E é só chegar lá e falar o nome dela, que ela está internada no Alto, para doar plaquetas para ela. Tá bom? É Geisa Daniela Dambi. Aleluia. Irmãos, está terminando domingo, culto da família, 19h30. 19, né? Amém? Vamos estar reunidos e que continuamos juntos na fé, na perseverança, porque Deus é fiel. Amém? Glórias a Deus. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós,
hoje e para sempre. Amém.